Então, a ideia, né, do algoritmo que nós vamos ver hoje, né, é a ideia do dividir para conquistar. Então, qual é o princípio? Né? Dividir a tarefa em pequenas subtarefas e quando eu conquistar essa subtarefa, eu aplico o algoritmo recursivamente para resolver cada uma dessas subtarefas e aí depois eu junto os resultados dá e faz essa combinação e dá o resultado final. Então, o merge sort, né? Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que esses algoritmos são obrigatoriamente recursivos. Né? Então, se vocês estão com dificuldade de recursão, a gente vai sentir agora. E a partir de agora, assim, muito, 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 a gente vai usar a recursão. Tá? Bom, então vamos considerar um vetor, um array de n posições. Tá? Aqui a gente vai levar em consideração de 1 a n, mas pode ser de 0 a n menos 1. Isso é irrelevante do ponto de vista do algoritmo em si, tá? Nesse caso aqui. Então, a ideia qual é? É pegar o conjunto, né, o array, o vetor inteiro e dividi-lo à metade. E tentar resolver a ordenação da primeira metade e a ordenação da segunda metade. E como é que eu faço a ordenação da primeira metade? Eu pego esta primeira metade e divido em 2. E eu ordeno o primeiro, vamos chamar assim, primeiro 1/4, depois o segundo 1/4. Mas como é que eu resolvo o primeiro 1/4? Como é que eu ordeno? Divide em 2. E aí, sucessivamente. Porque, vamos lá, o que é mais fácil de ordenar? Um número, 2 números, 3 números ou 4 números? Hã? Um número? Um número. Né? E ordenador, porque eu não preciso fazer nenhuma comparação. Mas ordenar 2 números também é fácil. Ordenar 3, porque eu só tenho que fazer uma comparação. E ordenar 3 números, eu preciso comparar o A com o B, o A com o C e o B com o C. Eu preciso fazer 3 comparações para ordenar. E para ordenar 4 números, eu tenho que comparar o A com o B, o A com o C, o A com o D. Depois tem que comparar o B com o C e o B com o D. Depois o C com o D. Tá? Mas, se eu souber, tá? Que se eu pegar 4 números e dividir em 2 grupos de 2, e se eu souber que esses 2 grupos estão ordenados, uma vez que eu comparar o primeiro com o primeiro deste lado, né, o primeiro com o terceiro, o primeiro já está ordenado com o segundo. Então, não preciso comparar o primeiro com o segundo, mas preciso comparar o primeiro com o terceiro. Se colocar no outro lugar, se ele já tiver ordenado, aí eu vou comparar o segundo com o terceiro ou o primeiro com o quarto. Com isso, eu vou conseguir dar uma agilidade na ordenação. Então, a ideia do merge sort é isso. Em vez de eu comparar, vamos por 4 números entre si, eu vou comparar primeiro 2 números e 2 números, que é mais fácil, né? E depois comparar
esses dois conjuntos de dois números ordenados entre si. Aí eu não preciso comparar tanto, porque uma vez que está ordenado, fica mais fácil. Bom, então, se uma coleção tem apenas um elemento, né, ele já está ordenado e configura o caso base do algoritmo. E aí, a gente vai usar a intercalação, que é o processo, que é esse que eu acabei de falar, que é o processo através do qual diversos arquivos sequenciais ou diversas conjuntos sequencialmente classificados por um mesmo critério são mesclados, gerando um arquivo sequencial. Né? Então, o que eu faço é pegar dois vetores ordenados previamente e gerar um resultado ordenado com esses dois vetores através da intercalação. Essa é a ideia do merge sort. Então, veja, eu tenho várias etapas. A primeira etapa qual é? Ver o tamanho, dividir. Ver o tamanho, dividir, ver o tamanho, dividir, ver o tamanho, dividir, até chegar a dois elementos, ou um elemento. Um elemento, aí eu mesclo. Já sei que estão ordenados. Quando eu mesclar, ele vai estar ordenado. Aí eu vou pegar a outra parte, que também tem dois elementos, um elemento ordenou, mesclado. Então, eu tenho dois vetores de duas posições ordenados. E aí eu ordeno isso, mesclando, fazendo a intercalação. E aí eu vou ter um vetor de quatro elementos ordenados. E aí eu basta procurar mais quatro elementos ordenados, e aí eu vou construindo, né, o meu vetor. Então a ideia é utilizar a intercalação para ordenar registro. Este cara foi criado por von Neumann, não sei se você já conhece, né? Mas já deveria conhecer, né? Porque é o cara que basicamente definiu a estrutura do que é um computador, né? Que é o von Neumann, ele definiu como é um computador. Só isso, né? Que a gente usa até hoje. Tá? A complexidade desse algoritmo a gente não vai falar agora, porque a gente não vai, neste curso, trabalhar um pouco de complexidade, vai deixar isso muito superficialmente, mas posso até falar depois. Tá? Então, se eu for ordenar 1000 chaves, 1000 elementos, 10.000 elementos, o algoritmo que a gente tinha visto antes, ele tem uma comparação de 100.000 comparações. 100.000 não. Para ordenar 10.000, eu tenho 1.000, 1.000.000, 100 milhões de comparações. O merge sort, para ordenar 10.000 chaves, ele faz 40.000 comparações. Ok? Então, de 100 mil, milhão, de 100 milhões para 40.000 é uma diferença considerável, né? Então, ele é extremamente mais rápido do que o método Boolean, do que o método selection, que é o método insertion. Bom, então, vamos restringir aqui só para questões didáticas, né? Os elementos a serem trabalhados serão numéricos, distintos, ou seja, eu não vou ter repetição, estão armazenados em um vetor. Eles podem estar armazenados numa lista, eles podem estar armazenados num arquivo, eles podem ser repetidos, não tem nenhum problema. Tá? Então, vou pegar aquele mesmo vetor,
Tá? E eu tenho lá um vetor, neste caso aquele nosso que a gente já conhece, ele tem 10 posições, certo? Então eu olho o tamanho do vetor. Qual o tamanho do vetor? É 10, então eu vou particioná-lo em dois vetores de 5 posições, certo? Então, a primeira parte é quebrar. Então, eu vou quebrando os vetores recursivamente. Tá? Lembrando que a recursão não é paralelismo, né? A recursão, ela executa primeiro uma parte, depois a outra. Tudo bem? O pessoal que está chegando aí. Rapaz, o pessoal viajou, hein? Não quer voltar, não, é? É. Aí depois, eu vou dividir ao meio. Ah, mas eu tenho 5 elementos, então um vai ficar com 2, outro vai ficar com 3. Não tem problema. Depois eu, de novo, reparto ao meio. Quando eu chegar numa única situação, certo? Ou seja, o meu vetor só tem um elemento, eu tenho certeza de que ele está ordenado. Na certeza de que ele está ordenado, o que eu vou fazer agora é intercalar, fazer um merge. Como é que eu intercalo? Eu vou comparar este, no caso aqui, 6,1, com 2,3. E eu vou jogar o primeiro, o mais, neste caso, o menor, de menor valor, na primeira posição e, consequentemente, o de maior valor vai para a segunda posição. Certo? Então, esta parte eu já terminei. Certo? Falta eu terminar a parte 9,4, 5,1, 8,9. Então, dando prosseguimento sequencial à minha como é que é? Recursão. Veja que esse é um algoritmo recursivo. Tá? Então, agora, resolvido o 2,3, 6,1, vou resolver a outra parte, né? Aonde eu parei. Vocês têm que lembrar do algoritmo, por exemplo, aquele de fatorial, o algoritmo da série de Fibonacci. Resolvi a primeira parte, vou resolver a segunda. Então, pego esse algoritmo, divido ele em dois. Ora, aí tanto faz, tá? Você vê que no primeiro caso lá, a gente pegou o menor, aqui, ó, a menor parte para a esquerda e a maior parte para a direita. Eu vou fazer o contrário. Não faz diferença nenhuma. Tá? Só para exemplificar. Aí quebra de novo, porque tem tamanho 2. Quando tem tamanho 1, faz de novo a mesma comparação. 5,1 com 9,4. Aí inverte. Inverti, certo? Agora que eu tenho este aqui resolvido, certo? Eu vou comparar com 8,9 que não está resolvido. Então, eu comparo 5,1 com 8,9. Então, 5,1. Aí eu vou comparar 9,4 com 8,9. Troca. Né? 8,9 depois 9,4. Certo? Opa, desculpa, eu tinha esquecido. Está ordenado? Eu vou ordenar a outra parte. É porque só tem um, aí está ordenada a outra parte. E agora eu vou ordenar este subvetor aqui, ó, 5,1, 9,4, 8,9. Certo? Que ele vai ficar desse jeito. Ora, eu tenho dois subvetores agora. O 2,3 com o 6,1 e o subvetor 5,1, 8,9 e 9,4. O que eu tenho que fazer?
né? Mesmo processo que eu fiz comparando subvetores de uma posição ou de duas posições. Eu vou comparar o primeiro com o primeiro e ver quem é o menor e colocar lá. Depois eu vou comparar o segundo do que eu desci com o primeiro que eu estou aqui. E aí eu vou descer. Então, como é que vai ficar? Eu vou comparar o 2,3 com o 5,1. Certo? Aqui já foi rápido. Aí vai descer o 2,3. Aí depois eu vou comparar como eu andei com o 2,3, eu vou comparar o 6,1 com o 5,1. Aí o que vai dar? 5,1. Aí eu vou comparar o 6,1 com o 8,9. Porque se desceu esse, anda esse. Comparado com o 8,9, né? Aí eu desço 8,9, ou 6,1. 6,1 acabou, repete os outros. Certo? Então agora eu tenho este vetor ordenado. Dúvidas? Perguntas? Posso continuar? Pode, professor. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz nesse subvetor para o outro lado. Tá? Então, o processo é exatamente o mesmo. Quebra, quebra, quando achar uma posição, vê quem é maior, quem é menor, né? Substitui. Depois pega a outra parte, quebra, quebra, quem é menor, maior, substitui, né? Até então, né? Quebra, quebra. Veja que os 5 primeiros estão ordenados, mas eles não estão na mesma ordem, ainda não está tudo ordenado. Quebra, quebra, e aí eu começo a fazer a intercalação, fazer o merge, certo? Aí eu comparo esses três, depois eu vou comparar com esses três que também com esse dois e com esse segundo subvetor aqui que já está ordenado, certo? O processo é o mesmo. Vou comparar o primeiro com o segundo, com o primeiro da lista, certo? Desce o menor. Aí, como desceu do subvetor 2, anda o subvetor 2. Aí eu vou comparar o 6,3 com o 9,8. Desce o 6,3. Aí eu vou anda, aí eu vou comparar o 7 com o 9,8. Desce o 7. Desceu o 7, repete o 9,8 e o 10. Certo? Agora eu tenho este subvetor com este subvetor. O processo é o mesmo. Tá? Lembrando que é recursivo. Então, executa uma vez e, na sequência, já vai executar a segunda vez. Fazer o merge do. Então, ele vai quebrar, 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 ordenar, intercalar. Então, o processo é quebra até quando? Até chegar a 1. Ordena, compara, ordena, né, que é olha o primeiro, olha o segundo. Vai juntando todo mundo. Certo? Então, para exemplificar aqui, né, eu pego 2,3 com 4,4. Vai o 2,3, ando 5,1. 5,1 com 4,4. Aí o 5,1 com 6,3. O 6,1 com 6,3.
O 8,9 com 6,3. O 8,9 com 7. O 8,9 com 9,8. O 9,4 com 9,8. E aí já morreu tudo. Aí só repete os que sobraram. Ok? Dúvidas? Não? Professor, Hum. eu só fiquei confuso numa partezinha, tipo, quando a gente tá nessa parte em que a gente juntou os dois subvetores agora no final, a gente, na hora de comparar, a gente vai pegando o primeiro de cada subvetor, aí compara, pega o menor, aí Pega, pega o 2,3 isso, com o com primeiro, 4,4. que ele já Aí, está ordenado, certo? sim, aí vai o 2,3. Aí a gente Certo. anda pro 5,1. Por que, que eu andei de Aí, 5,1? Porque foi desse subvetor que desceu o cara, entendi. entendeu? Aí eu vou Aí, comparar o 5,1 com 4,4. Aí você vai ver que vai descer o 4,4. Como desceu, eu vou andar para o aí anda 6,3. no pro No vetor 6,3. 2. Isso. Ah, entendi. Tá? Até quando eu ando? Até encher. Até chegar no último. Quando eu descer o último, eu não preciso mais comparar esses aqui, porque eu sei que está ordenado. Eu simplesmente copio. Podia ser invertido aqui. Podia ser que aqui tivesse 9,8 no lugar do 8,9 e o 10 aqui no lugar do 9,4. É a mesma coisa. Ele ia chegar aqui, ia parar, ia mandar todos esses aqui para cá, aí depois eu pegava esse aqui e copiava. Certo? Certo, professor. Alguma dúvida? Adivinha o que a gente vai fazer agora? Escrever o algoritmo. Olha, o pessoal chegou aí, né? Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alice. Bom dia, Bruno. Bom dia, Eliton. Eric, bom dia. Felipe, bom Bom dia. dia. Gabriel, bom Bom dia. dia. Igor, bom dia. Jorge, bom dia. José Tiago, bom dia. Bom dia, professor. Juliana, bom dia. Matheus, bom dia. Roger, bom dia. E Simon, bom dia. Tem uns que eu já dei bom dia, mas hoje a presença é diferente. Certo? Então, o que a gente vai fazer é construir esse algoritmo. Como é que a gente constrói o algoritmo? Exatamente escrevendo o que eu acabei de falar. Pega o vetor, olha o tamanho. Se o tamanho for menor, maior que 1, divide em 2. Então, 10.
Então, preciso saber qual é o meio. Certo? Certo. Então, qual é a primeira pergunta? Se o tamanho preciso do meio para saber se o tamanho é maior do que 1, calcular o meio, vou pegar, fazer um merge do vetor início meio. Professor, Oi? o seu código não está aparecendo. Não sei se era para aparecer. Não Não está tá? aparecendo. Eu sei, não tá mesmo. Deixa eu colocar aqui que eu esqueci. Obrigado por falar. Porque às vezes parece que eu parar aqui essa apresentação, colocar o outro. Obrigado por informar. Na janela lateral, quarto de aqui. Não tá querendo aparecer, não. Não quer dar, não, mano. Compartilhar um aqui. Agora vai aparecer. Então, a primeira coisa que eu vou. Estão vendo agora? Sim, professor. Beleza. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou passar um vetor e o início e o fim dele. Certo? Como é que eu calculo o tamanho do vetor? É o fim menos o início. Certo? Então, o que, é que a gente viu? Se o tamanho for maior do que 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar ele. Foi isso que a gente falou? Veja, eu estou fazendo exatamente o que está lá. Olha o tamanho. Se o tamanho for maior que 1, eu quebro ele. Então, o que, eu vou fazer? Como é que eu quebro ele? Merge sorte, vetor. Opa, falta uma coisa. Eu vou quebrar aonde? Ao meio. Meio igual a tamanho dividido por 2. É um vetor de início e meio. E o outro, eu vou fazer um merge sorte. Vetor do meio mais 1 até o fim. Certo? Certo. Dúvidas? Depois que eu fizer o merge sort, o que, que eu tenho que fazer? Mesclar e comparar. Então, eu quebrei tudo, certo? Então, vamos supor que o tamanho seja 1. Então, vamos lá, 10, aí ele quebrou no meio, foi para 5,
quebrou no meio, foi para 3. Vamos lá. Vou fazer aqui um vetor aqui, certo? Ele pegou um vetor de tamanho, passando do 1, tanto faz, do 1 ao 10, certo? Aí, tamanho vai ser igual a fim menos início, mais 1. Então, o tamanho vai ser 10. Olha, tamanho é maior que 1? Sim. Tamanho é maior que 1, meio vai ser igual a 10 dividido por 2 é igual a 5. Certo? Eu vou fazer o merge com o vetor indo do 1 até o 5. Aí, de novo, estão entendendo? Aí eu vou de vetor de 1 ao 5. Então, o tamanho vai ser igual a 5, certo? O tamanho é maior que 1, sim, então eu vou calcular o meio. 5 dividido por 2 dá 2. Eu vou calcular o vetor de 1 a 2. Vetor de 1 a 2. Ó, ainda estou nesta linha aqui, ó, ainda não fiz o resto. De 1 a 2, o tamanho vai ser 2. O meio vai ser 2 dividido por 2, que é 1. Então, vou calcular o vetor de 1 para 1. Certo? Estão entendendo? Até então, sim. E agora, eu vou chamar com o vetor de 1 para 1. Qual o tamanho dele? 1. Então, aqui é não. Certo? Se é não, então não tem que calcular isso. O que eu tenho que fazer? Hum? Vamos lá. O que eu preciso fazer? Se só tem um, então ele tá ordenado. Então bota ele no primeiro. Eu não tenho que fazer nada. Ele já está ordenado. Eu só tenho que parar. Eu não tenho que fazer nada. Só tenho que parar. O que diz a máquina de Turing? Vocês estudaram máquina de Turing?
Então, este vetor de 1, 1 aqui, eu estou aqui, ó, na primeira chamada. Então, se eu não tenho que fazer nada, eu tenho que fazer o segundo agora. Lembra que eu estou aqui, ó, vetor de 1, 1, eu tenho que chamar o quê? Vetor de 2, 2. Porque é o vetor do meio mais 1 mais o final. Ora, qual é o final aqui? 2. Qual é o meio? 2 mais 2. Então, o tamanho é 1? Também não. Pronto. E agora? Então, eu já executei esta linha e executei esta linha. Esse aqui é a continuação deste aqui. Deixa eu fazer assim. Vocês estão vendo? Não estão? Vetor 2, 2. Então, ele executou o vetor de 1, 1 e executou o vetor de 2, 2. Executou o vetor de 1, 1, executou o vetor de 2, 2. E agora? O que é que eu preciso fazer? Acompanhar e mesclar. Já agora eu tenho que mesclar. Então, aonde que está isso? Está faltando aí. Né? Aonde que está faltando? Como é intercalar? Então, agora, vou fazer o seguinte, ó, faltando aqui agora, ó, que é o intercalar vetor de 1 ao meio, 1 e 2. Como é que eu comparo? Como é que eu intercalo isso? Vamos lá, como é a função de intercalar? Vamos lá. Ver se tem alguém falando aí, escrevendo.
que foi que a gente viu, gente? Agora a gente vai comparar e jogar o menor pra primeira posição? Quase acertou. Tu falou a segunda parte. Tu começou a falar a primeira parte e esqueceu de falar. Vou comparar o quê? O... Os dois vetores, no caso. Os dois Sim. elementos. Todos com todos? Não. No caso, a gente vai comparar o primeiro vetor com o primeiro do segundo. Aí qual for menor, a gente joga para a primeira posição. Aí anda com o que a gente no vetor que a gente botou a primeira posição. Aí compara de novo, aí qual for E nós joga primeiro para com o essa segundo, posição. não. Eu tenho dois vetores. É o primeiro com o segundo. Não, primeiro com o primeiro Primeiro elemento. de um com o primeiro do outro. Isso, primeiro de um com o primeiro de outro. Certo? Então, eu vou comparar qual é o menor do vetor. Primeiro do início, depois do meio, mais um. Certo? Certo. Ele vai me devolver uma posição aqui. Ele vai me devolver duas coisas. Ele vai dizer qual é o menor e qual é o vetor A ou B. Certo? Vai me devolver esse qual o menor, ele vai me dizer qual é o menor e qual é o vetor. Ele vai devolver duas informações. Essa função. Ok? Ok. Perguntas. Só tenho conversando comigo hoje. Só vou dar um para um hoje, né? Vamos lá. Então vamos lá. Alexandre. 300. Não. Qual é a dúvida? Professor, Oi? Se não tem dúvida, então qual é a próxima linha?
Olha, Gabriel, o que é que diz o problema? Eu tenho que pegar o menor dos dois vetores. Eu tenho dois vetores apontando, cada um apontando para o primeiro elemento, neste caso. Né? Eu tenho que olhar para esses dois elementos e escolher qual é o menor. Mas só isso me basta? Não, porque eu tenho que andar no outro vetor, eu tenho que caminhar no vetor. Então, eu preciso saber qual vetor eu vou caminhar. Então, aqui, essa função aqui vai me dizer qual é o menor, como eu tenho um vetor só. Faltou um fim aqui. Vai do início, meio e fim. Tá? Eu vou decidir, vai descer o menor do vetor 1. Mas como é que eu sei que foi do vetor 1? Não basta eu saber só qual é o menor. Você saber de qual vetor que ele veio, porque são de dois vetores diferentes, distintos. Como é que eu vou saber disso? Hum? Professor, Pode perguntar. eu tava formulando aqui uma dúvida. Por exemplo, ele vai entrar no médio sorte, ele vai ficar fazendo, tipo, o tamanho, enquanto o tamanho for maior que 1, ele vai dividir o tamanho por 2 e vai entrar no médio sorte de novo recursivamente, até o tamanho, aí vai formar todo esse processo aí na direita, até o tamanho ser igual a 1. Aí, isso aí. Isso. Só que eu não entendi a partir daí, tipo, como é que ele vai pegar, comparar uma posição com a outra? Porque Tá aqui, ó. o intercalar está dentro do if. Do, Sim. Estou na primeira posição. Certo? Tá aqui, ó. Isso aqui é outra função, intercalar. Sempre assim, cada função faz uma coisa. Certo? Então, olha lá. eu vou formular melhor aqui. Ele foi lá no meio, calculou isso aqui. Qual é a situação que eu tenho aqui? Nesse intercalar aqui. Qual é a situação que eu tenho aqui? Aqui eu tenho estas duas situações aqui, ó. Eu cheguei nisso aqui, ó. Então, o meio. Estou intercalando o início 1 com o meio 1 com o fim 2. Então, eu preciso saber qual é o menor valor do início, do meio e do fim. Então, vou comparar o cara que está só tem um vetor com duas posições. Então, isso aqui é início, e aqui, por enquanto, também é meio. Esse cara aqui é o fim. Mas eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho aqui 5 e aqui eu tenho 3. Certo? Qual é o menor? Eu vou lá e vou comparar. 5 é menor do que 3? É. Não. Então, volta o 3. Mas como é que eu vou saber que é o 3 que eu tenho que voltar?
Eu tenho que saber de qual vetor eu estou retirando o menor. Vocês estão preocupados lá na frente, eu quero resolver o caso base. Recursão é isso. Resolvido o caso base, o resto é igual. Então, professor, Pode então, falar. para saber de qual vetor a gente vai pegar, a gente vai fazer essa comparação. Aí, por exemplo, a gente for pegar o do vetor que tá o 5. Então, o vetor que a gente vai pegar vai ser do início ao meio. Aí, se a gente for pegar o 3, vai ser o vetor de meio mais um a fim. É que eu, bom, então eu tenho o início 2. Então eu sei que o vetor ele vai do início ao meio e eu vou do início 2 ao fim. Certo? Certo. Ficou melhor assim agora? Sim. Vamos lá. Tá vendo como deixa as coisas mais explícitas fica melhor? Então agora eu vou achar qual é o menor e aí vai devolver não só o menor, como vai devolver qual é o vetor. Se é o vetor um ou se é o vetor 2. Só tem que lembrar que é tudo o mesmo vetor, é só um subvetor desse vetor. Que eu estou trabalhando. Se qual vetor for igual a 1, chamar de vetor 1, tá? O que eu tenho que Ok. fazer? Eu não tenho que fazer nada. Pegar o elemento Vou pegar do. 2. Se o qual vetor for 2, o que eu tenho que fazer? For 1, então, vetor de início, vetor de início igual, recebe vetor de início. Depois,
se qual vetor for igual a 2, Ali é início 2, não, professor? Vetor de início recebe vetor de início 2. e aí? No caso, aí a gente tá colocando o elemento que a gente, o menor elemento no início e andando no vetor que a gente pegou aquele elemento, certo? Uhum. Ah, entendi. Eu estou escrevendo errado para que vocês façam certo. Estou só dando ideias. Não está correto, não. É só dar ideia. De novo, a gente está construindo aqui. Eu quero que vocês aprendam a construir algoritmos e não que copiem algoritmos. E, professor, essa terceira linha aí do vetor 1 não é inútil, não? Porque vetor de início recebe vetor de início. Eu não entendi essa parte. É porque estou copiando igual, ó, tá vendo? Vendo que, Não, não, vendo sim, que a mas... ideia, vendo que a ideia aqui é a mesma? Não, sim, isso eu entendi, mas não seria Ah, inútil, tipo, hum, vamos lá. 2 recebe Vamos 2? lá. Se eu estou fazendo duas coisas iguais, só mudo os parâmetros, o que eu tenho que fazer? Criar uma função que faça isso. Eu, em vez de copiar três linhas, eu copio uma só. O auxiliar recebe VET também tá errado. Pois é, então se o vetor menor for do vetor 1, então só tem que avançar, não precisa fazer nada. Seria isso? Só teria que avançar o início mais um.
E agora? E agora? Hum? Certo? E qual vetor for 1, então o vetor auxiliar de indicação do índice, que começa no início, vai receber início. Se qual vetor de 2, você tem 1. Estou usando 1, tá? Mas pode ser 0 também. Ele vai pegar do outro. O vetor auxiliar e eu pulo o outro. Tá? Até quando isso? Até indi menor que tamanho do vetor? Como é que eu faço recursivo isso? Eu ainda estou aqui, ó. Estou nessa situação aqui, ó. Fui lá, fiz VET de 1,5, VET de 1,2, aí fui para VET de 1,1. VET de 1,1 chegou nessa situação. Aí voltou, aí fez o VET de 2,2. Beleza. Agora eu fiz intercalar com vetor, sendo o início 1, o meio é 1 e o fim é 2. Aí eu vou lá, digo que o início 2 é 2, então eu tenho lá, aqui eu tenho posição 1, aqui a posição 1 também, aqui a posição 2, aqui a posição 2. Então ele vai comparar o primeiro com o segundo, ok. Aí ele vai me devolver, não interessa. Aí eu vou colocar no vetor auxiliar, certo? Na posição 1. E o que eu coloco na posição 2 desse vetor auxiliar?
Vamos lá, vocês entenderam? É. Vamos lá, o pessoal que fica calado o tempo todo. Pessoal que fica calado, cadê? Quero vocês participando. Alice, que linha que eu tenho que escrever ali? Você pode dizer, não, professor, isso aí está errado. Faz desse outro jeito aqui. Pode dizer isso também. Mas tem que dizer. Vocês estão aqui não é para decorar, é para entender o processo. Então não adianta. Tem que dizer o que tem que fazer. Professor, Hum, a gente pode chamar a função de novo só com início mais um? Não sei se tá certo ou não. pode. Posso fazer qualquer coisa. Tem que chamar a função intercalar até o início ser igual ao início 2, ou igual ao fim. Então, tem que fazer uma coisa aqui, né? Tem que fazer uma coisa aqui, né? Que é assim, eu só vou fazer isto, né? Se início for menor que meio ou igual a meio, e início 2 for menor ou igual a fim. Se isso acontecer, eu vou descobrir qual o menor, ou seja, eu tenho disponibilidade de checagem. Porque quando eu acabei de um lado, eu simplesmente copio do outro. E se uma dessas duas condições não acontecer? Por exemplo, eu vou chamar de novo. Se eu for chamar de forma recursiva, né, esse cara aqui eu vou chamar de forma recursiva. Intercalar, vetor, de, como eu avancei o início, então, início mais um, meio, fim. Se eu for chamar aqui desse lado, vai ser intercalar, vetor de início, agora, meio e fim. Estão entendendo? Já descobriram ou não? Estou esperando. Isso é uma chamada recursiva, certo?
E agora? Gente, é isso. Isso é computação. Isso é o que vocês precisam fazer. Olhar o problema e ver como é que ele resolve. Vamos lá. Só sai desse algoritmo quando a gente todos souberem o que estão fazendo. Porque senão não adianta a gente ficar acumulando conteúdo. Vai ser só um acúmulo de problemas. Eu preciso que vocês me digam aonde que vocês estão com dificuldade. Que eu Professor, consigo. Pode falar. o senhor poderia explicar a função intercalar do jeito que ela está agora? Eu fiquei meio perdido. Vamos lá. O que faz o intercalar? Qual é a ideia? A ideia é deixa eu colocar aqui no. Primeiro limpar isso aqui para a gente. Já vou dizendo que ela está errada, tá? E eu faço isso de propósito, que é para vocês pensarem, não caírem no automático. Não é para cair no automático. Essa parte aqui vocês entenderam? Dessa chamada do Sim. de sorte? Então eu vou apagar, tá? Mas antes de apagar, deixa eu. Eu tenho lá a seguinte situação. Situação 1. Eu tenho o 5 e tenho 3. Então, eu vou lá olhar, certo? Vamos supor que eu tenho um vetor auxiliar. Então, se início, então, início é 1, o meio é 1 e o fim é 2. Certo? Início, meio e fim, tá aqui, ó. Certo? Estou chamando de intercalar início, meio e fim. Tá aqui, ó. Ok? Nessa situação aqui. Então, início é menor ou igual ao meio? É. Início 2 é menor ou igual ao fim? É. Início 2 é 2. Ok? Aí eu vou pegar qual é o menor. Qual é o menor de 5 e 3? É o 3. É o 3, mas ele está em qual vetor? No 2. Ah, então esse é o cara aqui que eu estou procurando. Então, se qual vetor for 2, o que eu vou fazer? O vetor auxiliar de 1 vai receber este cara aqui, ó. Certo? Então, o auxiliar vai receber o 3. Certo? Recebi o 3. E agora? Como é que eu faço para colocar o 5 aqui? Como é que eu vou fazer para colocar o 5 aqui? Essa é a pergunta. Eu tinha que armazenar ele antes de fazer a troca de colocar o 3. Porque como eu coloquei o 3 no lugar do 5, eu não perdi ele. Não, porque está no auxiliar. Ah, tá no auxiliar, tá.
E agora, como é que eu faço? Eu tenho que dizer que eu caminhei com esse cara para lá. Ou seja, eu tenho que dizer que caminhei. Então, que o atual não é mais esse cara aqui. É o próximo, só que o próximo já passou. Então, essa condição aqui não vai ser satisfeita. Estou dizendo, isso aqui está. A ideia é essa, mas não é isso que eu tenho que fazer. Porque eu chegar e colocar o algoritmo para vocês, beleza, está aqui. Está aqui na outra slide. Eu ia mostrando, mas resolvi não mostrar. Mas vocês é que precisam entender como criar isso. Eu já disse, eu tenho que intercalar. Então eu tenho que pegar o menor, colocar ali e o maior, colocar ali. Até quando? Até quando, né, acabar o meu vetor todo. Esse é o processo de intercalação. Mas aí, Professor, hum, antes de usar o intercalar dentro recursivamente ali, os dois ali em cima e embaixo, eles somam início mais um, aí adiciona mais um quando chama a função. Isso tá certo? não sei. Bom, a gente pode encerrar o curso aqui, né? Porque se vocês não se falarem, a gente vai ficar parado aqui. Pessoal, Hum, não vai ser na chamada recursiva que a gente tá fazendo que a gente vai colocar o 5 na segunda posição? pode ser. Ou a gente pode pegar, no caso, fora desse. Terminou esse si menor que igual a meio e início menor igual a fim. Aí pega vet austh int, que no caso agora Vamos lá. Está errado o intercalar. Por que, que ele está errado? Primeira coisa, estou dizendo que ele está errado. Por que, que ele está errado?
deixar vocês olhando ele. Eu acho que esses índices aí também estão errados, se eu estar passando. Tipo, sempre que você chama a função intercalar, o índice do auxiliar vai ser 1, então ele sempre vai estar colocando na mesma posição, você não está iterando o índice da Muito bem. função auxiliar. Certo. Então, eu preciso que o auxiliar também esteja presente lá. Aonde que ele está? Isso é um. Então, a primeira coisa que eu vou perceber é uma dinâmica. Isso eu mostrei para vocês sutilmente aqui no qual é menor. O que, que eu fiz aqui? Eu criei um outro elemento, outra variável chamada início 2. Por quê? Porque eu percebi que quando eu fosse movimentar o meio, né, para somar 1, o que, que ia acontecer com o início? O primeiro vetor, ele ia crescer. Então, se eu estou usando só uma. Deixa eu parar aqui. Pronto. Pronto. Pronto? Não, não é esse número, não. Não é esse número. Não. De nada. Então, se eu caminhasse com um auxiliar, com o vetor, com o valor que está no meio, como eu estou usando este valor para dar o início do segundo vetor, se eu aumentar ele, obviamente eu estou também aumentando o vetor 1. Então, foi por isso que foi por isso que eu peguei esta parte aqui. Foi por isso que eu peguei. Tem que ir lá para a coisa. Sempre esqueço. Foi por isso que eu cheguei aqui no qual é o menor, certo? E troquei isso aqui, ó. E troquei para início 2. E ainda perguntei de você, ficou mais fácil? Ficou. Por quê? Porque há uma dependência grande do tamanho do vetor 1 para o vetor 2, o subvetor 1, subvetor 2. Há uma grande dependência entre os dois. Se eu mexer no valor do meio aqui, certo? O que, que vai acontecer? Eu vou ter problema ou para um lado ou para o outro. Eu vou perder o ponteiro aqui. Porque se o primeiro vetor ele vai da posição 1 até a posição 2, quando eu jogo da posição 1 até a posição 1, quando eu jogo o meio para 2, ele vai de 1 a 2. Então, já vou ter problema aqui. Então, já começa errado aqui, ó. Aqui. Certo? Na chamada do intercalar. Eu não tenho como intercalar só dizendo que o mesmo vetor aparentemente é o mesmo valor, mas não pode ser o mesmo valor. Eu tenho que ter um vetor de início e fim, o outro início e fim. Estão entendendo isso?
preciso que vocês entendam isso. Que eu estou mostrando para vocês como é que vocês verificam os erros que podem ser cometidos. Mas se vocês quiserem só o algoritmo, vocês colocar só o algoritmo. Mas isso não vai fazer vocês aprenderem. Professor, Vai. eu não entendi muito bem. Então, ali na nossa função intercalar, a gente vai ter que adicionar mais uma variável, ou não? Vai ter que refazer essa função intercalar. Ah, entendi. Eu tenho que primeiro saber quais são os parâmetros, porque se eu mexer no valor do meio, porque o que, que vai acontecendo? O meio, ele vai servir de início do segundo vetor. E eu tenho Sim. que... E se eu mexer no início do segundo vetor, o que, que vai acontecer? Olha para o primeiro vetor. Se eu Vai disser estar que o mexendo no final do primeiro vetor. Exatamente. Então, o parâmetro por si só já está errado. Entenderam? Ou não? Quem já captou isso? Mas aquela variável início 2 que a gente criou não resolveu esse problema? Ou não? Aonde? Resolveu para quem? Para qual função que resolveu? Pra intercalar? Não, resolveu para qual menor. Ah, sim. Tá aqui, ó, qual menor resolveu, que é onde eu estou usando. Eu até coloquei aqui, ó, essa linha aqui, ó, lá no final do intercalar, olha lá, meio mais um. Tá errado. Então acho que só tinha que apagar essa primeira linha, professor, da função intercalar e iterar quando for De passar novo, o parâmetro. não, eu tenho que repensar a minha função de parâmetros da intercalar. Pois é, mas eu acho que o senhor vai ter que criar um vetor auxiliar dentro do merge sort, lá em cima. Porque o senhor não tem que passar o índice do vetor auxiliar na função intercalar. Essa vai ser a atividade de vocês. Intercalar, vocês sabem, né? Vou pegar um menor, coloca lá. Cria. Então, deixa eu parar aqui. Chamar de novo a... um pouquinho. Então, estão vendo aí? Sim. 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 Tanto faz, a intercalar ela vai funcionar tanto neste caso, quanto neste caso aqui, ó. Certo? Esse aqui, ó, 76340. Ela vai funcionar em qualquer caso. Ela tem que ser a mesma. Então, é a mesma função. Então, qual é o meio? Se eu disser aqui, eu só estou passando só o meio, como esse elemento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posição 6, como sendo o meio.
por posição 5, o que vai acontecer? Quando eu aumentar o meio, este vetor amarelo aqui, ó, ele vai crescer para cá. Porque esse cara aqui, ó, são duas variáveis diferentes. E eu estou usando o mesmo dado. Elas estão associadas ao mesmo dado. Então, não vai resolver. Mas o processo de intercalar, eu quero que vocês entendam. Agora, o trabalho de vocês é fazer o intercalamento. A intercalação, desculpa. É fazer a intercalação. Porque o algoritmo de merge é só aquilo lá. É merge posição 1, merge a posição 2 e intercalar. Ponto. Porque quando eu resolvi um, eu vou. Deixa eu voltar de novo aqui. Parar a apresentação. Isso aqui, tá? Isso aqui. Está mostrando a coisa certa. Eu me perdi aqui. Claro. Isso aqui está certo. O merge está certo. Tá? Porque, se tamanho for maior que 1, eu vou lá, acho a metade, copio, vou empilhando até encontrar um, eu vou quebrando. Então, eu achei a metade, quebro a primeira metade. Aí eu vou, olho, quebro o primeiro quarto. Olho, quebro o primeiro oitavo. Olho, quebro o primeiro 16 avos. Até que eu tenha só um. Quando eu tiver um, eu olho para o outro. Mas eu estou quebrando, quebrando, quebrando. Então, eu não vou fazer nada, não vou intercalar enquanto eu não tiver quebrado. Mas depois que eu quebrar, então, olha só, aqui eu quebrei, quebrei, quebrei. Aí eu executei esse. Quando eu terminar de executar isso aqui tiver ok, esse aqui no final, ó, quando isso aqui tiver ok, eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que voltar para a segunda linha daqui, que é o vetor de 2 a 5, ou de 3 a 5. Que é o vetor de 3 a 5, porque o fim é 5 e o meio é 2. Então, está faltando a outra linha. Aí eu vou fazer todo o processo de novo. E aí, quando terminar o processo do vetor de 1 a 2, de 3 a 5, eu vou ter que intercalar esses dois vetores. Aí, quando resolver isso, eu volto para cá. O que eu tenho que fazer? Intercalar o vetor, chamar o merge com o vetor de 6 a 10. Aí faz de novo tudo para depois voltar. E aí, quando volta, o que ele tem que executar? Intercalar o vetor de 1 a 5 com o vetor de 6 a 10. Então, o intercalar, ele vai pegar dois vetores, não interessa o tamanho deles. Ele não vai só pegar o primeiro e o segundo vetor, o vetor de uma posição. Ele vai pegar dois vetores de quaisquer posições e vai intercalar esses vetores. E agora? Então, eu tenho que me preocupar com onde começa, onde termina os dois vetores.
E se eu for fazer recursivo, eu tenho que lembrar que eu tenho que ficar passando outras informações. Então, de novo, vou repetir. Este intercalar tem a ideia, mas não está funcional. Eu preciso melhorar ele. E para melhorar, eu tenho que fazer o quê? Tem que entender. Então, o problema do merge já está resolvido. Eu só preciso entender como é que eu pego dois vetores e coloco num só. É isso. Então, tanto faz eu apresentar para vocês o intercalar assim, como de duas posições. Vou fazer isso aqui, cadê? Veja, peguei maior, aí eu estou fazendo um merge do menor. Merge do menor. Aí eu vou chegar, ó, fiz, chamei essa função, o merge de 1 a 10. Aí depois eu fiz o merge de 1 a 5. Mais o merge de 6 a 10. Só que eu estou executando primeiro esse. Aí o merge de 1 a 5. Aí eu vou fazer o merge de 1 a 2, depois o merge de 3 a 5. Ainda não está chamado intercalar. Aí o merge de 1 a 2 vai ser o merge de 1 a 1, o merge de 2 a 2. Ah, são tamanhos 1? Beleza, tamanho 1, o que, é que eu tenho que fazer? Intercalar. Isso é o intercalar. O que é? Olhar para este e olhar para este. A qual é o menor dos dois? Coloca aqui. E aí depois, compara este com este. Só que aqui não dá para explicar como é que é o intercalar. Aí o que eu fiz? Foi lá para o final, vou explicar o intercalar. Dado dois vetores ordenados, como é que eu intercalo para ficar ordenado? Pego um vetor, pego o primeiro elemento do vetor e comparo com o primeiro elemento do segundo. Qual é o menor? É o primeiro do primeiro vetor? Então, desce o elemento do primeiro vetor, guarda essa informação e vai para o segundo elemento. Do primeiro vetor. E compara o segundo elemento do primeiro vetor com o atual, o primeiro elemento do primeiro vetor, do segundo vetor. Ah, qual é o menor? É o primeiro do segundo vetor? Então, desce o primeiro elemento do segundo vetor e pega o próximo. Até quando que eu vou fazer isso? Até eu pegar o último elemento de um vetor. Quando eu pegar o último elemento de um vetor, eu desço. E depois eu copio todo o resto, porque eu não preciso mais comparar. É só copiar. Agora, só que quando eu percorro, aumento o meio, né? Se eu digo que esse cara aqui é o meio mais um, esse aqui é o meio, esse aqui é o meio mais um, o que vai acontecer? Quando eu pular este cara para meio mais um for esse cara, este cara vai pular também para cá. 4,4. Aí vai dar problema. Então, já está errado a intercalação pelos parâmetros que eu passei. Mas isso não quer dizer que o processo esteja errado, a ideia esteja errada. A ideia está correta, próximo do correto. Mas eu preciso saber aonde está errado. Então, se vocês não têm dúvida, e vocês são alunos
que já passaram por AED1, AED2, AED1 principalmente, que sabe manipular vetor, pegar dois vetores e intercalar dois vetores, é isso que eu quero. Dado dois vetores, intercale os dois vetores, me devolva o resultado disso. Isso é problema de AED1, não é problema de AED2. Agora, de forma recursiva. Vamos lá, eu vou cobrar isso a aula que vem daqueles que nunca me entregaram nada. Pode ter certeza. Eu vou cobrar que vocês me expliquem, não que apresente. Quero que tenha a ideia que vocês tiveram, como eu estou fazendo na aula de hoje. Eu dei o problema, expliquei o problema e estou explicando como é que eu estou chegando lá. E o que eu quero? Eu quero o algoritmo, eu não quero o programa funcionando. Eu quero saber se o algoritmo está funcionando. Por quê? Porque é mais fácil para vocês corrigirem as coisas aqui. Porque, peraí que eu vou testar. Não quero teste do algoritmo. Não quero teste do programa. Eu quero que a ideia de vocês fique clara ali. O último, se vocês forem fazer algum teste, que testem assim, desse jeito, como eu testei aqui, ó. Certo? Quero esse tipo de teste. Então, preparem o papelzinho de vocês, preparem o Jamboard, preparem qualquer coisa que vocês vão trazer e vão apresentar. Mas eu não quero, vou repetir, eu não quero um programa funcionando. Eu quero isso aqui sendo discutido para sexta-feira. Eu vou fazer o azareio, na hora, tá? E tem mais. Se estiverem com dúvida e não me pedirem ajuda, vocês podem chegar e dizer assim, professor, estou com dúvida. Vocês têm lá vocês têm lá o Instagram, o Telegram. Você tem meu WhatsApp. E se você disser que não tem dúvida, então sabe fazer. Se sabe fazer, então faz. Se está com dificuldade, diz que está com dificuldade. Se ninguém, quando eu chegar na sala, na sexta-feira, eu perguntar, cadê o teu fulano de tal? Não fiz. Aí eu vou começar a fazer outra modalidade de aula. Que aí eu revejo todos os meus, a minha forma de pontuar a nota de vocês. Porque o meu objetivo é que vocês aprendam a interpretar um problema. Pegue o problema, coloque ele no papel. Teste aprendendo. Não fique esperando que o compilador vai resolver o problema de vocês, porque o compilador não vai resolver. O compilador não foi feito para resolver problema. Ele foi feito para executar uma ordem sua. Então, se você está querendo usar o compilador como testa aí para ver se eu estou certo, não é isso. Eu fiz esse exercício aqui para que vocês pudessem entender como constrói um algoritmo. E como constrói de forma recursiva. Então, até coloquei aqui qual é o vetor, vetor 1 ou vetor 2, porque eu estou fazendo merge entre esses dois vetores. Vamos lá. Então, fala, Professor, pode falar. nessa sua função é que qual o menor? Que o senhor está retornando o menor valor e qual o vetor, né? Certo. E a gente já adicionar mais um campo aí de retorno, que seria a posição do menor, aí a gente chamaria de novo Para quê? com a posição mais um, para a gente não perder aquele negócio lá do meio. O meio Não mais sei.
Não sei. Agora é o seguinte. Agora vocês esquecem essa função intercalar e abram a ideia de vocês, certo? Não tentem corrigir essa, porque essa, para corrigir, eu preciso mudar muitas coisas. Preciso mudar o conceito dela. Né? O conceito já começa a mudar dos parâmetros. Certo? Eu fiz isso para que vocês percebam que preparar um algoritmo é muito mais do que ler, muito mais do que entender, é descobrir como é que faz. Então, vão ter várias ideias, agora vocês vão testar uma ideia que funcione. De preferência recursiva. Porque se ela for recursiva, ela vai demorar muito menos do que vocês estão imaginando. Se vocês forem olhar meus slides, que já estão disponíveis lá no YouTube, tem lá a função intercalar. Mas, de novo, esse tipo de exercício nós vamos fazer toda semana. E se sexta-feira não tiver pessoas que se disponham a falar delas, e pessoas que não são as pessoas que já se dispuseram antes, eu quero novas pessoas se dispondo a falar, eu vou ter que cobrar toda a aula, eu vou ter que cobrar que um fale. E aquele cara vai me dizer como é que vai ter que fazer. E se não fizer, vai perder pontos. Ou vai deixar de ganhar pontos. Vai ser isso. Tá? Para que vocês entendam como é que constrói um problema. Como é que resolve um problema. Porque isso aqui, intercalar dois vetores, é problema de AED1. Não tem nada a ver ainda com AED2. Ah, professor, eu não consegui fazer recursivo, não fiz interativo. Então, mostra como é que você fez interativo. A gente vai tentar fazer o recursivo. Tá bom? Beleza? Beleza, professor. Tá bom. Os que já apresentaram alguma coisa estão livres. Estão livres de apresentar, mas não de tentar fazer. Certo? Então, para vocês verem que tem muito mais coisas para se preocupar do que a presença. A presença é o de menos.